Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal, espero que vocês estejam bem. Este é mais um vídeo de experiência de leitura, dessa vez com o livro Escolhida da Kiersten White. Como vocês podem ver, essa experiência de leitura vai ser mais rápida, mais dinâmica, porque eu já estou na metade do livro. Isso porque eu comecei a ler esse livro há um mês atrás, basicamente, e eu entrei numa ressaca literária e eu tinha abandonado o livro na página 80, não porque estava ruim, mas porque eu realmente não estava conseguindo ler, o meu ritmo de leitura caiu absurdamente, a ressaca me pegou de jeito, então não tinha como eu forçar a leitura porque não estava andando. Então eu abandonei e agora, neste momento, eu estou fazendo um outro vídeo aqui pro canal. Eu não sei qual dos dois vídeos vai sair primeiro, mas é um intensivão de leituras. Eu peguei uma semana para ler o máximo de livros que eu consegui. Esse daqui estava na lista porque ele já estava iniciado e era uma prioridade por conta da minha parceria com a plataforma 21. Nesse vídeo aqui, eu vim comentar com vocês então o que é que eu tô achando da leitura. Já vou fazer isso agora porque eu já estou na metade, eu estou literalmente em 52% do livro. Isso também vai ajudar a fazer uma experiência de leitura e eu vou finalmente conversar com vocês sobre essa duologia da Kiersten White. Então vamos nessa porque eu tenho várias coisas para falar. Começando do início, o primeiro livro dessa duologia é Caçadora. Já tem uma resenha desse livro aqui no canal, porque eu li esse livro, eu não tinha muita perspectiva de ler o segundo, então eu acabei fazendo a resenha dele aqui pro canal. Vocês podem conferir o vídeo aqui no card, mas para esse vídeo aqui eu vou fazer um resuminho básico, tá? Do que é que trata essa história, essa série, essa duologia, só para vocês entenderem basicamente o que eu vou falar do segundo livro. Lembrando que esse vídeo não tem spoiler, então vocês podem assistir normalmente, que eu não vou falar nada de spoiler das histórias, não vou estragar a experiência de vocês. Caçadora da Kiersten White vai contar sobre um mundo mágico, na verdade, o mundo que a gente conhece é um mundo mágico, onde existem várias criaturas mágicas. Nós temos vampiros, lobisomens, demônios e também temos as pessoas que protegem o mundo dessas criaturas más, que são os guardiões e as caçadoras. Todo esse mundo já tinha sido criado fora dessa história, porque essa série da Kiersten White é baseada numa série de TV que foi muito famosa nos anos 2000, que é a Buffy, a Caça-Vampiros. Se vocês conhecem a série, vocês vão entender esse livro, basicamente é a mesma coisa. É como se fosse uma história após os acontecimentos finais da série de Buffy, que durou várias temporadas, e os últimos acontecimentos foram essenciais para Kirsten criar essa história aqui. Então é como se fosse uma história inspirada em outra que já existe. Clássica Kiersten White. Esse livro vai contar sobre a Nina, é a nossa protagonista. Ela se descobre uma caçadora depois de muitos acontecimentos loucos, por isso é que o livro chama Caçadora, e a gente vai acompanhar aí a sua jornada para tentar proteger o mundo de grandes ameaças, porque a Buffy, que era a caçadora original, se aposentou, ela não está mais trabalhando para proteger o mundo, ela deixou o mundo um caos, e a Nina vai ter que meio que consertar tudo de errado que a Buffy fez. Esse é o primeiro livro, eu não vou falar mais nada, vocês podem dar uma olhada na resenha caso vocês queiram saber mais. Já no segundo livro dessa duologia, nós temos o final da história. Apesar do primeiro livro ter uma história que se fecha nele, ele ainda deixa um pouco aberto pra gente entender algumas coisas extras, sabe, que não foram resolvidas na primeira história. E no caso, esse livro aqui vem pra complicar a situação, basicamente. Em 50% desse livro, eu posso dizer pra vocês que o ritmo de leitura tá bem legal. Eu acho que a Kiersten White tem uma escrita bem fluida, bem jovem, bem dinâmica, ela sabe escrever histórias envolventes e divertidas, sabe? Então, apesar de ter um teor um pouco mais pesado, eu acho que esse livro aqui é um pouco mais violento do que o primeiro, por conta dos demônios, das criaturas e tal. Eu ainda acho que é uma escrita muito dinâmica, muito gostoso de ler. É um livro feito pra você ficar entretido por alguns dias, um livro pra você se divertir, basicamente. E eu tô bem animada de estar lendo. Como eu falei, eu tinha abandonado esse livro no início, porque ele tava um pouco mais lento. O início dele é um pouco mais lento, mas porque as coisas estão começando a se complicar pra que depois elas sejam resolvidas. Eu espero que elas sejam resolvidas. Como eu tô em 50%, eu não sei o que vai vir da metade pro final, mas eu espero que tudo se resolva. Nesse livro nós temos um conflito bem grande entre a Nina e a irmã gêmea dela, que é a Artemis. No primeiro livro a gente conhece as duas e a gente entende que a vida delas tem uma dinâmica ali meio particular, meio peculiar. E vamos de barulho lá fora, mas enfim, a dinâmica delas ali é meio única, porque elas têm papéis específicos que elas desempenham nesse relacionamento. No primeiro livro, esses papéis eles acabam invertendo completamente e as duas meio que têm esse conflito ali, sabe? Elas batem de frente e a relação delas não fica muito legal. Nesse segundo livro a gente vê claramente um distanciamento das duas irmãs, cada uma segue um caminho diferente na história, só que as coisas se complicam, porque além desse conflito que nós temos entre as duas irmãs, a gente acompanha
acompanha a narrativa das duas, a da Artemis é bem pontual, não é todo o capítulo que ela aparece, também a visão dela aparece pouco na história. A gente percebe que existe uma ameaça muito maior nesse livro, muito maior do que a primeira ameaça, né, que apareceu no primeiro livro, e que na verdade as duas não estão preparadas pra lidar com isso de forma separada. Isso é o que eu consigo ver agora. Eu espero que elas acabem se juntando pra meio que acabar com essa ameaça, porque é algo muito maior do que elas estão esperando. Fora que no primeiro livro nós tivemos uma assassina, tem alguns capítulos do livro que são dessa assassina que a gente não sabe quem é. No final do primeiro livro a gente descobre quem é essa assassina, que eu achei muito legal, foi muito legal da parte da Kirsten. E nesse segundo livro, até agora, isso não foi tão abordado, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, então eu não sei se são dois assuntos paralelos ou se é um assunto só que ainda vai se complicar mais ainda. Já tivemos algumas reviravoltas, eu acho que agora eu peguei o ritmo da leitura, só que uma coisa que tá me incomodando muito é a Artemis. Gente, que menina chata. Pensa numa pessoa chata que ficou ressentida do mundo, ficou ressentida com todo mundo e agora quer fazer as coisas do próprio jeito, quer manter as coisas em segredo, quer ser a heroína, só que eu sei que isso vai dar errado, entendeu? Eu tenho certeza que isso vai dar errado. Nós temos muitas complicações na história que eu acho que vão se resolver, nós temos essa grande ameaça, essa é minha opinião 50%. Eu real falei tanto que eu nem sei se eu vou ter coisa pra falar no final, mas eu espero que sim. Eu estou prestes a começar o capítulo 18, é na página 176, 52% do livro, como eu falei pra vocês, e essa é a minha primeira atualização. Agora vocês vão me acompanhar lendo o resto do livro, porque eu quero saber o que vai acontecer nessa história. É isso, gente. Olá, pessoal! Voltei então para falar para vocês a minha opinião final de Escolhida, da Kirsten White, segundo livro da duologia de Caçadora. Eu esperei uns 2 dias pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, faz uns 2 dias que eu finalizei esse livro, porque eu gostei de pensar um pouco, sabe, no primeiro livro, e esse aqui eu fiz a mesma coisa, eu li e coloquei as minhas ideias no lugar pra vir aqui comentar com vocês. Mas eu acho que eu posso começar essa minha opinião aqui dizendo que esse livro me entregou tudo que eu esperava dele. Acho que esse é o principal ponto desse comentário final. O livro, ele atingiu todas as minhas expectativas, sendo que as minhas expectativas não eram tão grandes e que elas eram bem colocadas. Eu acho que isso também é importante de falar pra vocês, e eu vou explicar por que é que eu tô falando isso. Desde o primeiro livro, que foi Caçadora, a gente entende que a Kirsten White tem um tipo de escrita que é muito leve, muito fluida, como eu já falei 1000 vezes pra vocês. E o que eu mais gosto na autora é que ela não explica as coisas, e a gente sabe disso. Desde o primeiro livro que você for ler da autora, você sabe disso. Ela simplesmente complica as coisas e resolve as coisas, sem maiores explicações. Então por isso é que eu acho que eu gostei tanto desses livros, apesar de ter dado 4 estrelas para esse primeiro, eu acho que foram 4 estrelas, e com certeza 4 estrelas pro segundo livro também. É uma série que entrega tudo o que a gente precisa. Lá na metade do livro eu vim aqui comentar com vocês sobre alguns pontos da história que eu estava em dúvida, como é que iam se resolver, ou outros pontos que estavam muito complicados, e no final deu tudo certo. Eu acho que é isso que eu posso dizer pra vocês sem dar nenhum spoiler. O mais interessante é que, dessa forma que eu tô falando pra vocês, que ela não explica muita coisa, eu acho que é o que faz desses livros leves e rápidos e divertidos pra você ler. Ela não fica dando muita explicação sobre como é que as coisas vão se resolver, ou como é que aquela situação ali específica se resolveu. Ela simplesmente vai lá e resolve. Por isso é que esse livro, ele tem como se fosse uma história que é meio superficial, sim, mas ela é muito divertida, porque você sabe que as coisas vão se resolver da maneira mais fácil possível, numa situação ali mais fácil possível, que vai ser tudo muito legal e tudo muito divertido, e no final vai ficar tudo bem. E eu acho que esse foi o ponto principal pra eu gostar dessa história, é o ponto principal pra eu gostar da duologia inteira. A única coisa que eu fiquei meio decepcionada, né, que não aconteceu, foi o caso da profecia, né, daquela profecia, e também da assassina. Eu tinha até comentado com vocês que ela aparece no primeiro livro, e nesse segundo livro ela aparece de novo e tal, só que a situação não tinha se resolvido. E nesse caso, eu acho que a Kirsten, ela meio que teve outra ideia pra colocar aqui, ela criou uma outra confusão nesse livro, e ela
ela meio que esqueceu de resolver a primeira confusão. As coisas meio que se embolam ali no final, acontece aquela farofada boa e as coisas de repente estão resolvidas. Mas eu queria um pouquinho mais de explicação nessa questão que a gente acompanhou desde o primeiro livro e depois passou pro segundo livro. Mas no final eu gostei muito da história no geral, sabe? Eu acho que esses livros são muito divertidos e eu com certeza recomendo pra vocês. É uma fantasia leve. Se vocês não leem o gênero de fantasia, acho que também é muito interessante de vocês começarem a ler por esses livros. A Kirsten, ela claramente tem um perfil. Eu só li 2 séries dela, né? Então eu li essa duologia de Caçadora e o primeiro livro da Farsa de Guinevere, que vai ser uma trilogia. Mas eu já posso dizer pra vocês que a Kirsten, ela tem um perfil muito claro de recontar histórias que já são conhecidas da forma que ela gostaria que fosse, só que ao mesmo tempo ela não se prende aos detalhes e ela simplesmente escreve o básico que ela pensou, sabe? As coisas principais que ela pensou. Algumas pontas são amarradas de forma muito rápida e muito conveniente, mas eu acho que isso meio que faz parte da história, meio que faz parte do perfil dela. Por isso é que ela é uma autora tão amada. Eu acho que agora eu entendo porque é que ela é uma das grandes autoras aí da plataforma 21, porque é que as pessoas que leem os seus livros gostam das histórias, porque realmente é algo que você pega não esperando muitas explicações ou muitos detalhes, mas são livros que você tem certeza que você vai se divertir de alguma forma. Eu super entendo quem gosta dela, eu super entendo quem não gosta tanto dela também, porque algumas pessoas esperam histórias complicadas, esperam histórias super mega desenvolvidas e não vai ser isso que você vai encontrar nesses livros. Mas com essa duologia, eu meio que estou pendendo pro lado das pessoas que realmente gostam da autora. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho continuando a série, porque os episódios de Buffy eram sempre assim, as coisas sempre começavam a dar tudo errado e de repente no final tava tudo bem. Então eu acho que ela fez um ótimo trabalho relacionando a série com os livros. Essa daqui tem um equilíbrio perfeito entre fantasia, confusão, entre romance, aventura e coisas que se resolvem facilmente. Então eu super recomendo pra vocês que vocês leiam esses livros. Lembrando que Caçadora tem resenha aqui no canal, eu não falei muito desse livro aqui, porque tem um vídeo inteiro falando sobre ele, então eu vou deixar marcado no card, entrem lá e deem uma olhadinha. Mas eu queria dizer que essa experiência foi muito, muito, muito positiva. Eu acho que essa história equilibrou tudo muito bem e entregou tudo que eu esperava que ela me entregasse. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. É sempre muito difícil falar sobre continuações de livros, porque você não quer dar spoiler, você não quer estragar a experiência das pessoas caso elas comecem a ler a série. Então é muito difícil falar desse livro sem dar qualquer spoiler pra vocês. Mas eu queria dizer que sim, eu recomendo essa duologia, sim, eu recomendo a autora. Eu acho que se vocês quiserem dar uma chance pra fantasia dela, então vocês têm que dar uma chance pra autora. Deixem aí nos comentários se vocês já leram algo da Kirsten White, né? Se vocês já leram outras histórias dela que também tem aqui no Brasil. E é isso, gente. Essa é a minha experiência de leitura com esse segundo livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou meio improvisado, porque eu já tinha começado a ler, depois eu voltei, aí ficou uma confusão. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, porque eu estou toda semana falando de livros. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir que me ajuda demais. Ativa as notificações aí pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Mas agora sim, eu fico por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!